Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Imagine passar de 5 a 7 anos caminhando às cegas por um labirinto médico. É, há muito tempo. Uma vida, quase. Exatamente. São idas e vindas, passando por uma média de, 8 especialistas diferentes. 8. Nossa. 8 dezenas de exames inconclusivos e diagnósticos errados. E no fim dessa jornada exaustiva, a descoberta de que cada esquina errada nesse labirinto custou a única janela de tempo disponível para tratar uma condição que é irreversível. E esse é o drama diário de milhões de pessoas, né? Pois é. Ok, vamos desempacotar isso. O documento na mesa hoje para nossa análise aprofundada é o Projeto de Lei 1507 de 2026, de autoria do deputado Rubens Pereira Júnior. Isso mesmo. E a nossa missão aqui é entender as entranhas dessa proposta legislativa, né? Como ela pretende reestruturar a arquitetura inteira do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Tudo isso para atender cerca de 13 milhões de brasileiros que convivem com doenças raras. 13 milhões de pessoas é basicamente a população de um país inteiro, sabe? Tipo Portugal ou a Bélgica inteiros, dependendo dessa mudança. Caramba, colocar nesses termos dá uma dimensão muito maior do problema. Totalmente. Lidar com essa escala exige quebrar a arquitetura atual do sistema de saúde. Historicamente, o planejamento de saúde pública aqui no Brasil foi desenhado para combater doenças endêmicas, focar na atenção primária, campanhas de vacinação em massa. Um modelo de volume, certo? Exato, um modelo de volume. Mas quando o sistema se depara com condições genéticas raríssimas que exigem medicina hiperpersonalizada e terapias de altíssimo custo, a engrenagem simplesmente trava. Não tem como dar conta. E para quem estuda políticas públicas, atua na saúde ou simplesmente se interessa por como o Estado resolve esses problemas complexos e muito caros, esse projeto é um prato cheio. Ah, sem dúvida. O projeto tenta criar um mecanismo paralelo dentro dessa estrutura do SUS. Eles chamam de Regime Nacional de Resposta Rápida e Atenção Integral às Doenças Raras. O objetivo é pegar um modelo que sempre foi muito reativo e moroso e transformar numa máquina de precisão e equidade. E para entender por que precisamos dessa máquina, o texto nos obriga a olhar para a falha absurda do modelo atual, que é a justificativa do projeto. Eles chamam isso de odisseia diagnóstica. Odisseia diagnóstica é um termo perfeito para o que acontece. Não é. Esse período de 5 a 7 anos de espera não é só um vácuo de tempo no calendário. É um período de deterioração clínica. A burocracia cobra um preço biológico severo do paciente. Exato. É como tentar sair de um labirinto de olhos vendados, onde cada esquina errada custa meses de vida. E o texto faz uma conexão muito direta. O paciente vê o tempo acabar, o sistema falha em dar as respostas e ele entra numa rota de colapso. O que ele faz? Ele processa o Estado. Exatamente, processa o Estado para conseguir sobreviver. O que é fascinante aqui é como o sofrimento humano gera um impacto sistêmico gigantesco. O volume desse desespero quebra qualquer capacidade de planejamento que o Estado possa ter. E os números estão lá para provar, né? Sim, os dados consolidados na justificativa do projeto são assustadores. Eles apontam cerca de 61 mil novas ações judiciais por mês em 2024 só relacionadas à saúde. 61 mil por mês? Por mês. Isso significa mais de 730 mil processos num único ano. O mecanismo dessa judicialização é profundamente destrutivo para os cofres públicos por um motivo logístico bem simples, que é a compra sob a pressão de uma liminar. Pera, então o sistema atual basicamente força o paciente a processar o Estado para conseguir sobreviver. Isso não cria um gargalo ainda pior nos tribunais e nos cofres públicos? Com certeza. É exatamente esse o ciclo destrutivo. Pensa assim. Quando um juiz determina que o Estado tem 48 horas para fornecer um medicamento, não há tempo hábil para fazer licitação. Não tem negociação de compra em grande volume, não existe planejamento de distribuição. Fica tudo no improviso e na pressa.
Exato. O Estado é forçado a agir como um consumidor comum. Ele vai lá e compra o tratamento a preço de varejo, muitas vezes de intermediários, o que encarece tudo absurdamente. O que explica aquele impacto financeiro de mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais apenas no ano de 2023. O projeto cita muito esse número para justificar a urgência da mudança. Pois é, o cenário chegou num ponto de ruptura tão grave que, em 2024, o próprio STF precisou intervir para tentar estabelecer algumas regras básicas. O Supremo teve que entrar no meio dessa confusão. Teve. A Corte buscou uma fórmula jurídica para tentar equilibrar aquele direito que é absoluto e individual, o direito à vida, com a sustentabilidade financeira coletiva do sistema. Afinal, se o orçamento público fica esgotado por decisões judiciais isoladas, isso compromete o atendimento de milhares de outras pessoas que estão lá na fila da atenção básica, né? Tomando vacina, tratando pressão alta. Perfeito! A judicialização se tornou a regra de acesso para doenças raras. Mas na concepção original de qualquer política pública, ela deveria ser a absoluta exceção, o último recurso possível. E o projeto de lei diagnostica essa distorção e propõe uma alteração de rota baseada na velocidade administrativa. Porque a premissa é clara: se a via administrativa for mais rápida e previsível do que um processo judicial, a enxurrada de processos nos tribunais simplesmente seca. Essa é a aposta deles. Resolver o labirinto impondo limites de tempo rigorosos. E aí que entra o artigo 5º do PL, que é uma verdadeira corrida contra o relógio. O texto abandona aquela ideia de fila de espera genérica. Ele impõe prazos implacáveis. E como são esses prazos na prática? Olha, a partir do momento da triagem do paciente, o sistema tem um prazo máximo cravado de 30 dias para garantir o primeiro atendimento especializado. 30 dias? Sim. Em seguida, a rede recebe 90 dias para concluir o diagnóstico, que inclui confirmar a doença ou formular as hipóteses. E assim que o tratamento é indicado, tem mais 30 dias, no máximo, para começar a terapia de fato. O que já é uma mudança enorme. Mas a engenharia desses prazos ganha um contorno ainda mais drástico quando o texto introduz a via rápida. A via rápida para casos urgentes, certo? Isso. Nas situações de urgência clínica, tipo onde há um risco iminente de morte ou da instalação de um dano irreversível, os prazos caem vertiginosamente. O primeiro atendimento especializado precisa acontecer em 7 dias. 7 dias? 7 dias. O diagnóstico em 30 dias e o início do tratamento em apenas 14 dias. Uau, é muito rápido. E a lógica aqui não é só administrativa, sabe? É puramente clínica. Em doenças raras, que na maioria são degenerativas e progressivas, o tempo não se mede em dias no calendário. O tempo é tecido biológico perdido. Nossa, tecido biológico perdido. Que forma pesada, mas real de colocar isso. É a realidade deles. São neurônios motores que deixam de funcionar. É a capacidade respiratória que cai de uma hora para outra. A função hepática que entra em colapso. Reduzir a espera significa preservar o corpo humano. Mas estabelecer esses prazos gera um obstáculo imediato na jornada do paciente. Ter um diagnóstico rápido não serve de absolutamente nada se a pessoa ficar com um papel na mão sem saber para onde ir. É o que mais acontece hoje. E é aqui que o documento inova. Eles propõem a criação da figura do gestor clínico, ou cuidador. O texto exige que esse profissional assuma o caso e faça o primeiro contato com o paciente em até 7 dias após o diagnóstico. Esse gestor clínico é para ser literalmente a bússola do paciente no SUS. Ele tenta corrigir uma falha estrutural gravíssima de como a máquina opera hoje. Como assim? Hoje, quando alguém recebe um diagnóstico de uma síndrome rara, a pessoa é meio que devolvida para a ponta do sistema. Ela tem que voltar para o postinho de saúde do bairro, entrar numa fila comum e tentar descobrir sozinha como agendar exames de alta complexidade em hospitais que às vezes ficam do outro lado do país. É um abandono logístico total. Completamente. O gestor clínico entra como um coordenador de rotas. A função não é só médica, é gerencial. Ele vai coordenar o plano terapêutico, articular os encaminhamentos e garantir que aqueles prazos da lei não se percam por pura falha de comunicação entre os hospitais. O paciente não precisa mais ser o despachante da própria saúde. Bom, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque prometer prazos curtos no papel é fácil, né? É a parte mais fácil. Pois é, mas como o SUS, que já tem filas enormes para exames básicos, vai cumprir prazos de 7 ou 14 dias para condições super complexas sem quebrar o sistema inteiro?
Exigir velocidade sem dar os trilhos para o trem correr é criar uma lei que nasce morta. É o grande desafio. A infraestrutura atual realmente não suporta a demanda dessa lei. E o próprio projeto reconhece isso. Se a gente olhar para os dados de 2024, existem apenas 36 serviços de referência em doenças raras, em todo o Brasil. 36 para um país desse tamanho. É muito pouco. E olha que isso já foi um salto em relação aos 22 que existiam em 2023. Mas o problema real é a geografia disso. A esmagadora maioria desses centros de excelência, dos laboratórios de genética, está toda concentrada no sul e no sudeste. O que deixa as populações do norte, do nordeste e do centro-oeste completamente no escuro. Exatamente, ficam vulneráveis. E para tentar resolver isso, o artigo 21 do projeto é bem impositivo. Ele não sugere, ele obriga a criação de centros regionais de referência em todas as macro-regiões do país. O que é fundamental. Sim, e com um prazo muito agressivo. O credenciamento dos primeiros centros deve acontecer em até 12 meses depois que a lei entrar em vigor. A meta é pulverizar essa capacidade de diagnóstico para que uma família não precise cruzar milhares de quilômetros de avião ou ônibus só para fazer um exame genético. Mas tem um ponto aí. A descentralização física é vital, mas construir prédio e treinar a equipe leva anos. Por isso que o projeto traz um upgrade tecnológico profundo, criando uma infraestrutura tecnológica obrigatória. Ah, os sistemas de dados. Isso. A primeira novidade é o Registro Nacional de Doenças Raras. É um banco de dados unificado que os hospitais são obrigados a alimentar num prazo de 10 dias úteis após qualquer diagnóstico ou mudança de tratamento. Isso tira o sistema da era do papel, acaba com aquela fragmentação onde os dados de um paciente no Amazonas são invisíveis para um médico em São Paulo. E tem também a plataforma integrada de telemedicina, né? Que tem um prazo de 9 meses para começar a funcionar. É como se o sistema de saúde estivesse saindo de arquivos de papel em clínicas isoladas para uma rede neural conectada em tempo real. Exatamente. E a plataforma muda toda a dinâmica. O projeto prevê que ela sirva não só para consultas com os pacientes, mas principalmente para conectar os médicos. Uma interação entre os profissionais? Sim, porque o grande gargalo das doenças raras é a falta de conhecimento especializado. Matematicamente falando, existem pouquíssimos médicos no mundo capazes de identificar as nuances de uma síndrome genética rara. Faz sentido. A telemedicina resolve essa falta de especialistas fora das grandes capitais. Um pediatra de um postinho no interior do Pará pode apresentar o caso do paciente direto para um geneticista de ponta lá em São Paulo. Essa segunda opinião, em tempo real, acelera o diagnóstico e corta a necessidade de fazer o tratamento fora de domicílio, que é super caro e desgastante. Além de ser cruel fazer o paciente viajar nessas condições. Sem dúvida. Aliás, a telemedicina, nesse formato, atende a uma diretriz da Organização Mundial da Saúde. Na resolução de maio de 2025, eles já pediam que os países integrassem inovações digitais para dar conta dessa cobertura. Certo. Então temos essa rede de centros regionais, banco de dados, telemedicina. Isso resolve o acesso e a geografia. Mas a gente esbarra na barreira mais dura de todas, que é a matemática do teto de gastos. A conta tem que fechar, né? Exato. Estruturar essa rede, contratar gestores clínicos e, principalmente, pagar por essas terapias genéticas de ponta custa bilhões. Como a lei propõe pagar por tudo isso sem drenar o dinheiro das cirurgias comuns ou das vacinas da população em geral? A gente tem que seguir o dinheiro agora. A arquitetura do financiamento é a espinha dorsal do projeto. Se não tiver dinheiro, não tem lei. O legislador entendeu que jogar o custo de terapias milionárias no orçamento normal das prefeituras e dos estados é pedir para falir o município. Nenhuma prefeitura aguenta. Nenhuma. Então, o artigo 10º cria uma engenharia financeira dupla. Primeiro, uma linha orçamentária para doenças raras específica. Segundo, e mais importante, a criação de um fundo de contingência para tratamentos de alta complexidade e baixa prevalência. Esse fundo de contingência parece ser a fonte pagadora daquela via rápida que a gente conversou mais cedo, principalmente nos casos de risco de morte. Se conectarmos isso ao cenário maior, o mecanismo opera quase como um seguro contra desastres financeiros para os prefeitos e governadores. O artigo 9º detalha essa via administrativa acelerada. Diante de um risco de morte, o paciente não pode esperar os anos que a Conitec leva para avaliar e incorporar uma tecnologia nova. A Conitec é a comissão que aprova os tratamentos para o SUS, certo?
Isso, a Comissão Nacional. Então, o que a lei faz? Ela dá um prazo de apenas 30 dias para o Estado analisar o caso e tomar uma decisão provisória, podendo autorizar o tratamento mesmo que seja experimental ou off-label. 30 dias para uma decisão que pode custar milhões. E a decisão definitiva sobre incorporar ou não a medicação para todo o SUS passa a ter um prazo máximo de 90 dias. É um ritmo alucinante comparado ao que temos hoje. Muito alucinante. Mas custear isso em 30 dias exige um caixa absurdo. A justificativa do projeto traz um cenário prático perfeito para entender por que esse fundo blindado é inegociável. Eles citam o caso do medicamento Inutercena. Ah, sim, esse caso é emblemático. Ele foi incorporado em 2024. Só essa droga gerou um custo de 99 milhões de reais apenas no primeiro ano, e a projeção é de 559 milhões em 5 anos. Olha o tamanho desse impacto. Quando um sistema de saúde precisa absorver um tratamento de dezenas de milhões de reais por paciente, a lógica do orçamento regular desmorona. Se essa conta cair na Secretaria de Saúde de uma cidade pequena, acabou, consome o orçamento inteiro do ano. Falta gaze, seringa, remédio de pressão. Falta tudo. O fundo de contingência isola esse risco. A conta dessas terapias caríssimas vai direto para essa reserva federal que é blindada. Assim, a inovação tecnológica chega para o paciente grave, mas sem destruir a rede básica de saúde do resto do país. Então, o que tudo isso significa? Significa que a lei não apenas exige velocidade, mas está tentando blindar o orçamento geral do SUS, isolando esses custos extremos para que uma doença rara não esgote os recursos da atenção básica. Transparência. O artigo 13 exige a publicação de relatórios semestrais totalmente públicos. Relatórios de desempenho, basicamente. Isso, tem que mostrar o tempo de espera real em cada região, volume de diagnósticos, quantos tratamentos foram autorizados e, mais importante, os resultados clínicos. Tem que provar se o dinheiro investido realmente mudou a vida do paciente. O que transforma a política pública num sistema auditável em tempo real. Muito bom. E fechando o arco da nossa exploração de hoje sobre o PL 1507 de 2026, fica evidente que o documento propõe uma verdadeira revolução administrativa. Uma mudança de paradigma. A intenção é tirar o cidadão da posição de inimigo do Estado, ali brigando nos tribunais, e colocá-lo no centro de uma linha de montagem de cuidados clínicos. São prazos rígidos, gestores logísticos dedicados, telemedicina e fundos blindados. Tudo para alinhar a burocracia do Estado com a urgência da biologia humana. É a gestão por evidências substituindo a gestão por pressão judicial. Mas a gente não pode esquecer de um detalhe muito importante que todo desenho de política pública enfrenta: o avanço implacável da tecnologia. Com certeza, a ciência não para. Não para mesmo. Com a velocidade incrível com que os mapeamentos genéticos e a medicina personalizada estão avançando e barateando, a fronteira técnica do que a gente classifica como uma doença rara encolhe todos os dias. As definições vão mudar. E aí fica a reflexão provocativa para quem nos acompanha hoje: se as doenças raras se tornarem cada vez mais fáceis de identificar por conta da tecnologia do DNA, como esse regime nacional superágil, que foi desenhado para administrar exceções de altíssimo custo, vai conseguir se adaptar financeiramente quando essas exceções passarem a ser, ironicamente, muito mais comuns. É a pergunta de $1 bilhão. Fica a pulga atrás da orelha, a gente se despede por aqui. Agradeço demais a sua companhia nessa análise aprofundada das fontes. Até a próxima! Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @RubensPereiraJúnior com JR no final para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!